nenhum que eu dou uma This call parada. is now being recorded. Gente, primeiramente, bom dia, né, a todos vocês, a todas vocês. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ano do ensino médio. Quero iniciar essa aula falando um pouco sobre o que é o sentimento de muitos professores que foram professores de vocês no ano passado. A gente estava comentando entre nós que fazia algum tempo, né, que nós tivemos turmas boas de terceiro ano, tá? Anos anteriores, nós não tínhamos turmas boas, né, boas turmas. Nós tínhamos alunos bons, soltos nas turmas dos terceiros anos. Desta vez, a gente conversando, chegou a dizer, eita, finalmente nós vamos ter turmas de terceiro ano que são boas, né? Então, eu estou muito feliz em saber disso, né? Eu estou muito esperançosa e saber disso, de que eu tenho turmas, não apenas alunos, mas turmas dedicadas, turmas que estão dispostas, né, ao ensino, à aprendizagem, isso me motiva muito, né? E eu acho que isso vai ser super interessante, o nosso convívio. Eu quero que vocês entendam que o que eu puder, estiver ao meu alcance, nós iremos fazer aulas, né? Nós teremos aulas o mais parecido possível do que seria uma aula presencial, certo? Então, assim, fiquem à vontade, ok? Podem ficar à vontade. Quando eu digo à vontade, não é para ficar aí nu e a câmera ligada, não, viu? Mas, enfim, fiquem à vontade para atrapalhar, para perguntar, tá certo? A gente está em uma sala de aula, ok? Eu preciso saber aqui, né, de vocês, o que é que eu preciso fazer no momento da explicação. Se eu paro, se eu volto, se eu prossigo, tá certo? Mas, enfim, sejam muito bem-vindos, tá? É uma alegria imensa para mim poder estar com vocês neste ano, tá? Que, novamente, não será um ano fácil, a gente sabe disso, mas eu acredito que com muita força de vontade, muito compromisso, muita responsabilidade, a gente vai conseguir dar de conta, né, deste ano. Amém? Amém. Certo? Então, um cheiro bem grande para cada um de vocês e vamos começar a nossa aula de hoje, tá certo? Como vocês viram, nossos encontros, eles serão nas segundas e nós teremos 2 aulas seguidas, tá? Não necessariamente as 2 aulas completas, porque aí depende muito do andamento do conteúdo. Mas essas 2 aulas, de 10 às 12 horas, mais ou menos, vocês vão ter esse momento comigo, tá certo? E hoje, nós vamos iniciar os nossos estudos de um conteúdo que, se vocês pudessem pegar o livro, só para vocês se situarem um pouco, tá? Se vocês puderem pegar o livro didático de vocês, o nosso conteúdo vai estar na página 256, tá? Então, quem puder pegar o livro agora, pegue o livro, tá? Na página 256, tá? O que é o conteúdo que nós iremos trabalhar a partir dessa página? É isso aí, ó. Nós vamos trabalhar a introdução aos estudos de sintaxe, tá? Nós sabemos, e vocês vêm, né, desde o início do ensino médio, trabalhando partes da gramática, né? Vocês já trabalharam na gramática a partir da semântica, que foi lá no primeiro ano, quando vocês estudaram as figuras de linguagem, as funções da linguagem, ambiguidades, hiperônimos, opônimos, hipônimos e por aí vai. Quando chegou no segundo ano do ano passado, né, vocês estudaram uma parte da gramática chamada de morfologia, que é basicamente estudar as funções de cada classe gramatical. E quando eu falo de classe gramatical, eu estou falando de substantivo, de adjetivo, de advérbio, de pronome, né? Então, tudo isso vocês estudaram o ano passado, ou pelo menos eu espero que tenham estudado.
E no terceiro ano, o foco da parte da gramática, do livro didático de vocês, é justamente a sintaxe. Mas antes de chegar na sintaxe, eu vou começar a nossa aula hoje já fazendo um questionamento e vou querer aí a participação de vocês sobre isso, ok? Então, vamos lá. A gente vai iniciar por um enunciado, né? O que seria um enunciado? Para a gente chegar à definição do enunciado, eu queria que vocês analisassem essa frase aqui, ó. Adorei a manga, tá? Essa é a nossa frase de abertura da nossa aula. Adorei a manga. Vocês poderiam me dizer o que significa essa frase? Qual o significado desse enunciado? Que a pessoa gostou da manga. Ivanildo falou aí uma definição do que seria adorar, né? Adorar é gostar. E manga? Qual a definição de manga? A roupa. Ivanildo disse fruta, alguém aí que eu não vi disse roupa. Por essa frase, dá para eu ter uma exatidão do significado da manga? Não. Não. Não, né? Ou seja, precisa, para mim, nesse caso, para a gente ter uma definição exata dessa frase, precisa ser atrelado, acrescentado a essa frase, elementos que ajudem a gente a chegar numa definição correta. E esses elementos, eles podem ser o que a gente chama de elementos não verbais, né? Vocês saberiam me dizer o que são elementos não verbais? O que seriam a não verbalidade, os elementos não verbais? Citem aí um exemplo. O que é um texto não verbal? Imagens, fotos, desenho, né? Ou seja, é aquilo que não tem palavra, né? Não tem palavras. Se não tem palavra, eu tenho um enunciado, um texto não verbal. Então, aqui eu não consigo dar uma definição exata, mas se eu coloco isso aqui, eu já consigo ter uma exatidão do que significa manga? Adorei a manga. Ah, agora eu consigo compreender que manga é uma fruta. Se eu acrescento isso daqui, né, eu vou ter que agora manga não é mais fruta, mas manga é a manga da camisa, né? Se eu acrescento isso daqui, eu vou identificar que se trata de uma espécie de válvula que encaixa na mangueira e aperta essa mangueira, né? Então, essa pecinha também ela é chamada de manga. Então, eu posso dizer, ó, cara, adorei a manga que tu trouxe para minha mangueira, né? Como eu posso dizer também que manga é um filtro industrial, tá? Adorei a manga, adorei o filtro. Ou eu posso dizer que manga é esse vidrinho, né, que a gente coloca no candeeiro, na lamparina, para que a luz ela aumente de tamanho, né? Então, dependendo do contexto, da contextualização e dos nossos conhecimentos prévios, é que a gente consegue dar àquele enunciado um significado, certo? Então, basicamente, a gente já está trabalhando a concepção de enunciado, né? Enunciados são frases, e aí essas frases podem ser compostas por linguagem verbal e não verbal, que nos transmite uma informação. Ela está presente, ela tem que existir, né? Ela existe porque é através dela que nos comunicamos. Imagine se todos nós, enquanto sociedade, não tivéssemos uma língua, uma linguagem, um enunciado, o que seríamos de nós,
né? A gente sabe hoje que a comunicação, ela é uma questão de sobrevivência, né? Sei lá, se você está passando por algum perrengue, se você caiu num buraco, né? O que é que você pode fazer para se salvar? A comunicação, os gritos, né? Então, a questão da comunicação, que é isso que nós vamos trabalhar um pouco aqui, ela é uma questão de sobrevivência. Então, não existe sociedade sem comunicação, ok? Então, muito bem, gente. Então, o que seria um enunciado? Vamos lá. Antes da definição, eu queria trazer mais uma pergunta para vocês. Na página 257, tem essa figurinha que eu vou mostrar aqui a vocês. Ao ver essa imagem, o que é que vocês me dizem? O que é que vocês veem no primeiro quadrinho, o que é que vocês veem no segundo e o que é que vocês veem no terceiro? Qual a definição, digamos assim, que vocês daria do primeiro quadrinho? O que é isso que está no primeiro quadrinho? O que é que vocês veem? Danone. Né? Um pote de iogurte. Né? Uma colher. Ok. No segundo quadrinho, o que é que vocês veem? Suco de caixa. Caixinha de suco. Caixinha de suco. E aí a gente pode inferir também que pela imagem lá é um suco, é uma caixa de suco de laranja, né? Ó, tô vendo e tô dizendo isso. E do outro lado, da última, vocês veem o quê? Um celular. Um celular. Então perceba que só analisando assim as figuras isoladas, ou seja, apenas o texto não verbal, eu vou apenas definir o que é isso. Pote de iogurte, um suco de laranja em caixa e um celular. Agora, se eu acrescento uma outra informação, como, por exemplo, isso daqui, ó. A banana do seu neto, a laranja da sua esposa, o amigo do seu filho. A concepção que nós temos de entendimento anterior, que era apenas a imagem, né? Agora, com o texto verbal, ela continua a mesma coisa? A gente tem o mesmo entendimento ou a gente pode interpretar isso de uma outra forma? Qual seria a interpretação que vocês me dariam agora? Vocês me deram definições, né? Um iogurte, uma caixa de suco e um celular. Mas agora com o texto verbal, o que é que vocês me trazem como interpretação? O que é que esse enunciado trouxe? Que o Danone é de banana. Que a mulher... Não, o celular é porque é das redes sociais, que tem um amigo e tal, essas coisas. Qual seria a crítica? Eu acho que é assim. Hum. A banana foi trocada por Danone. A laranja da esposa agora é um suco. E o amigo do filho não é simplesmente uma pessoa, é sim um celular. Então, que crítica seria essa? O que é que essa charge aí traz como uma crítica? Que tudo foi trocado por coisas mais simples. Milena colocou aí o modo de vida, né? Que o nosso modo de vida pode ser, né? Antes a gente comia fruta, né? Hoje a gente toma o iogurte, né? As crianças antigamente comiam frutas. Antigamente nós pegávamos o fruto e fazíamos o suco. Hoje a gente tem o suco já em caixa, né? Antigamente nós tínhamos o convívio com os nossos amigos, sentávamos à praça, nós brincávamos, nós tínhamos um contato, né, corpo a corpo. Hoje, os amigos dos filhos, né, os nossos amigos, já que todos nós somos filhos, eu me insiro nisso, hoje o nosso melhor amigo é o celular. Tá? Então, perceba que o enunciado, ele não é apenas aquilo que eu descrevo, como essa imagem que vocês começaram a descrever no início. Mas o enunciado, ele é uma questão de interpretação. Eu, Natália, ao ver um enunciado, posso dar um significado.
Já, sei lá, Milena, ao ver a mesma frase, o mesmo enunciado, pode dar um outro significado, né? Então, ó, saíram aí modo de vida, evolução, as mudanças do mundo atual, modernas, procuramos as coisas mais fáceis, né? Hoje, tudo que a gente come é industrializado, né? E por aí vai. Ok? Então, o que seria enunciado? Enunciado é uma sequência de palavras vinculada a uma situação de comunicação. E quando eu estou falando de situação de comunicação, gente, é que todos os dias, todas as horas em que nós nos comunicamos, seja ela de forma verbal, por meio de palavras, seja ela por meios não verbais, por exemplo, quando você está lá na sala de aula, está querendo a resposta da questão 1 da prova. Você não vai gritar, ei, me dá aí a alternativa 1? Não. Como é que você vai se comunicar com a criatura? Logicamente que eu não vou dizer como é, né? Porque vai que vocês fazem isso, e isso eu fazia quando eu era aluna, né? Mas vocês iriam buscar uma comunicação o mais silenciosa possível, né? Vocês iriam usar gestos faciais, utilizar as mãos, né? A revirada de olho, né? Que é magnífica, assim, que não é nada de discreto, mas a gente utiliza. Então, em determinadas situações de comunicação, que nós temos várias, nós abordamos um enunciado diferente, tá certo? Então, visto isso, eu queria que vocês analisassem esse texto aqui abaixo. Tá? Nós temos aí o mestre Yoda, né, conversando com Jidá, né? E aí, mestre Yoda olha assim para ele e diz, ó, tamanho interessa não. Olha para mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso não. Aliada minha é a força e poderosa aliada é. Ao analisar esse texto, né, quem já assistiu Guerra nas Estrelas, ao analisar esse texto do mestre Yoda, eu posso, na opinião de vocês, eu posso dizer que existe enunciado na fala do mestre Yoda? Sim ou não? Lembrando que enunciados são sequências de palavras que nos traz uma informação, né? Milena disse que não, Ivanildo disse que sim, que considera um enunciado. Gabriel disse que não, Vinícius sim, sim, não, acho que sim. Vamos lá. Vocês conseguem interpretar isso que foi dito? Vocês conseguiram compreender o que o mestre Yoda falou? Não. Não? Quando ele diz assim, ó, tamanho interessa não. O que é que ele quer dizer com essa frase? Tamanho não é documento, é? Pronto. Em outras palavras, tamanho não é documento. Aí ele diz assim, olha para mim, julga pelo tamanho a mim. Ele está querendo dizer o que aí? Dá para vocês compreenderem o que ele está querendo dizer? Pronto. Que ele está julgando o mestre Yoda pelo tamanho, né? Aí quando ele diz, é bom fazer isso não. O que é que isso significa? Pronto. Exatamente. Que não deve pensar isso, que sua capacidade está sendo definida pelo tamanho. Ó, a gente está conseguindo compreender o enunciado do mestre Yoda. Mas há algo estranho aí na fala dele. Vocês conseguem identificar o que é que há de estranho? Embora eu consiga entender o que ele está dizendo, mas o que é que há de estranho nesse texto? A forma dele falar, o final,
a escrita, a pontuação. Ou seja, as palavras, né? As palavras, elas estão colocadas em lugares estranhos. Por mais que eu consiga compreender o conteúdo, a informação, eu vou perceber que meio que as palavras estão desorganizadas, que tem uma pontuação que é falha, né? Que é um texto que o texto... Foi, Theo, vazou tua redação? Pois é bem uma que eu vou trazer aqui para vocês. Enfim, que as frases estão desorganizadas. E é isso, gente, que nós vamos estudar em sintaxe, tá? Como o Teógenes falou aí, a sintaxe, ela é extremamente importante, né? Aí eu vou começar explicando. Ô, Natália, por que a gente está estudando isso, né? Primeiro, porque a sintaxe, ela é extremamente essencial para a nossa escrita, tá? Segundo, porque a sintaxe é um dos elementos que será avaliado na redação do Enem. O que é que na redação do Enem está pedindo que vocês escrevam? Pede que vocês escrevam um texto utilizando a língua portuguesa padrão, a normativa, né? Aquela que a gente diz assim, eu não sei, eu odeio, né? Ou seja, aquela basicamente que nós estudamos na gramática normativa. E a sintaxe, ela pertence a essa gramática normativa. E para que é que ela existe, tá? Para que é que ela existe? Por que ela é importante? Justamente para não fazer com que na redação vocês escrevam da mesma forma que o mestre Oda fala, tá certo? Vai ser a sintaxe que vai nos nortear, que vai nos ensinar como utilizar as palavras nos locais corretos, tá? Então, vamos lá, o que é sintaxe, tá? Sintaxe é um conjunto das regras, regras, né? Regras têm que ser seguidas, que ditam as várias possibilidades de associação das palavras da língua para a construção de enunciados. Então, quando eu digo várias possibilidades, é porque eu posso dizer assim, o carro quebrou ontem. Eu posso dizer essa frase, né? O carro quebrou ontem. Mas eu posso dizer, ontem o carro quebrou. Então, perceba que na língua portuguesa, a sintaxe permite que nós façamos isso, que o enunciado, ele se mova, mas é importante que ele não mude de sentido, certo? Então, assim, a função da sintaxe é qual, gente? Organizar a estrutura das unidades linguísticas, ou seja, organizar as palavras dentro de uma oração, dentro de um período, tá? Nós vamos chamar isso de sintagmas, que se articularão com sentenças. Sentenças é um texto maior. Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês entenderem essa estratégia aí, que é a sintaxe. Eu acho foda, viu, a língua portuguesa por causa disso. Eu trouxe para vocês um sintagma, que é esse aí, né, que é essa frase. Ontem, Carla arrumou uma estante de madeira em casa. Eu tenho esse sintagma aí. Veja só o que a sintaxe, ela permite que eu faça com essa frase. Olha só. Ontem, arrumou Carla um estante de madeira em casa. Perceba que eu já comecei a trocar os elementos da frase e do enunciado, perdão, e ainda continua com o mesmo sentido. Também posso colocar outro enunciado. Ó. Carla arrumou ontem um estante de madeira em casa. Né? Outro enunciado que eu posso. Carla arrumou um estante de madeira ontem em casa. Tá? Então, perceba que eu estou utilizando as mesmas palavras em sequências diferentes, mas com o mesmo significado. Ó, Carla arrumou um estante de madeira em casa ontem. Carla arrumou em casa um estante de madeira ontem. Aí foi aí. E ontem, em casa,
Carla arrumou um estante de madeira. Então, perceba que a sintaxe ela vai fazer com que vocês tenham várias possibilidades para organizar a frase de vocês. Logicamente, que vocês devem ter o entendimento de respeitar pontuação, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de redação do Enem, para que vocês possam verificar isso, tá bom? Que daqui a pouco eu mostro na prática o que é justamente essa análise sintática que se faz. Mas deu para entender qual é a função da sintaxe, o que é que nós vamos estudar na sintaxe e por que nós vamos estudar, né? Para que vocês tenham um domínio maior quando forem escrever a redação do Enem, quando forem escrever redações, textos que irão exigir de vocês. Posso passar? Então, vamos lá. E quais são, gente, entendido o que é enunciado, quais são os tipos de enunciados que o livro didático de vocês, que aí está na página 258, 257, 258, quais são os tipos de enunciados que nós vamos estudar? Ó, frase, a gente vai estudar o que é frase, quais tipos de frases. Nós vamos estudar oração, e aqui não é Pai Nosso, nem Ave Maria, tá? Oração. E nós vamos estudar período, né? São os tipos de enunciados que nós iremos estudar. A frase, a oração e o período, tá? Relembrando, esses 3 enunciados são critérios de avaliação no Enem. Beleza? Então, vamos iniciar lá, gente. Frase, tá? Quando eu digo que aquele sintagma que está ali, ele é uma frase, eu tenho que ter em mente que ele tem que ter algumas características. A frase, para ser frase, tem que ser um enunciado de sentido completo. Ou seja, se eu escrevo uma frase, um sintagma, em que as palavras estão tronchas, né, que as palavras estão totalmente desorganizadas, que não me traz nenhum significado, eu não posso dizer que aquilo é uma frase. Para ser frase, ela tem que ter um enunciado de sentido completo, beleza? Qual a outra segunda característica para ser uma frase? Na frase, ela pode ser composta por uma ou mais palavras. Natália, então quer dizer que existe frase com apenas uma palavra? Existe. Tá? Quando eu digo assim, ó, ei, né? Ei, ó, uma única palavra. Me passou uma informação? Sim. Quando alguém fala ei, significa dizer que está chamando alguém, tá? Então, é uma frase de sentido completo? É. Ok? E a terceira característica, para ser frase, pode haver ou não a existência de verbos. Então, existirão frases que têm verbo, certo? E existirão frases que não têm verbo. Então, vamos lá, nenéns. Quais os exemplos de frases que a gente pode ter, ó? Por exemplo, o Brasil possui um grande potencial turístico. É uma frase? É. Primeiro, por ter sentido completo, né? Segundo, por ser composta por mais de uma palavra, nós temos aí 3, 6, 7 palavras, né? E por haver a presença de verbos, que no caso aí nós temos o verbo possuir. Então, eu digo que isso vai ser uma frase porque ela apresenta essas 3 características que a frase apresenta, tá? Mas eu posso dizer aí, ó, espantoso, né? Espantoso. É um enunciado, sentido completo? É, porque eu consigo ter uma interpretação do que significaria algo espantoso. É composta por uma única palavra, que é espantoso, e não tem verbo. Espantoso não é verbo, espantoso é um nome, né? E o telefone está tocando. Novamente, sentido completo?
composta por mais de uma palavra e tem verbo. No caso aí, a gente vai dizer que tem uma locução verbal, que é estar tocando. Já já eu bato nessa tecla para a gente revisar um pouco sobre o ano passado. Então, entendendo o que é, quais são as 3 características para ser frase: enunciado, sentido completo, composta por um ou mais palavras, e pode ter verbo ou não, tá? Vamos lá para uma coisa extremamente importante. Alguém poderia me dizer para que é que serve a pontuação? Por que é que nós utilizamos a pontuação na nossa escrita? Alguém poderia dizer? Para melhor entendimento, para organizar, para entender, para interpretar bem, para demonstrar emoção. Para não ler na tora. Né? Deus me livre, Maria. Deus livre e guarde uma redação assim. Gente, mas é isso mesmo. A pontuação, ela serve para organizar o texto, para que, através dessa organização, a gente consiga ter uma interpretação, né? Porque, como o Ivanildo colocou aí, imagina um texto sem nenhuma vírgula, 30 linhas sem nenhuma vírgula. Chega um determinado momento que você simplesmente não consegue mais entender nada, porque o texto não está bem pontuado. E eu vou pegar aqui a definição que Lucas colocou, que é a questão da demonstração da emoção. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Na nossa língua falada, né, nós temos, acrescido ao texto, né, que a gente fala, nós temos ainda 2 características que ajudam a darmos significado àquilo que nós queremos dizer ao outro, que são 2 coisas: a entoação e a questão dos gestos. Por exemplo, vocês já deram para perceber que eu gosto de explicar utilizando as mãos, né? Eu acho que isso é parte da minha comunicação. Eu acho que fazendo isso, vocês conseguem compreender melhor. Pode ser loucura da minha cabeça, mas enfim. E além dos gestos, né? Que a gente sabe que os gestos, né? Eles são fantásticos. Quando a gente quer criticar alguém, a gente faz só um gestozinho que a pessoa já de longe compreende que está sendo criticada, né? Um gesto de longe faz com que você perceba que aquela pessoa está paquerando com você, né? Então, o gesto, ele permite isso. E a entoação, gente? O que é a entoação? A entoação é como a gente fala, né? O som da nossa fala. Então, por exemplo, se eu digo, você está bem? Você está bem? Perceba que a minha entoação vai trazer para vocês uma ideia de pergunta. Quando eu digo você está bem, vocês vão entender, compreender que essa minha entoação, que esse meu tom de fala, dá a ideia de que eu estou fazendo uma pergunta. Né? Se eu digo, por exemplo, ai, que susto! Né? Ai, que susto! Perceba que o tom da minha voz já mostra que eu estou com alguma aflição, com algum problema. Se eu digo assim, fulano é bonito. Né? Fulano é bonito. Ó, eu estou dando uma afirmação que fulano é bonito. Fulano é bonito? Eu estou fazendo uma pergunta, mas a minha entoação está dando a ideia de deboche, né? De descrença. Né? Fulano é bonito. Ai, como ele é bonito. Né? Então, já dá para perceber que essa coitada, ou esse coitado, está extremamente apaixonado e cego, né? Então, Lucas, exatamente. Quando chegar em casa, a gente conversa, né? Pode ser bem calmo, assim, ó. Olha, quando a gente chegar em casa, a gente conversa, né? Mas uma carga emocional ali por trás
Deus sabe, parece que era um leão falando, né? Então, como é, aí vamos voltar para a questão da pontuação, como é possível eu trazer para a escrita, para o texto escrito, essa carga emocional que nós utilizamos na nossa fala? Como é possível trazer isso para o texto escrito? Através dos usos da pontuação, tá? Então, se eu quero fazer uma pergunta, ponto de interrogação. Se eu estou aqui explicando uma coisa para vocês e alguma coisa foge da minha mente, né? Que às vezes a gente está falando uma coisa, aí naquele momento esquece, aí passa um tempinho, aí volta, e diz, é isso aqui. Então eu posso usar o quê? As reticências, né? Que as reticências, ela dá a ideia dessa questão da pausa, da reflexão. No caso, pontuação tem que haver entoação. Vocês já prestaram atenção na leitura? Quando vocês pegam um texto escrito que vocês vão ler? Né? Tem gente que emenda lá. Por exemplo, você está bem? Você está bem? A menina perguntou, né? Tem gente que lê dessa forma. Mas não, certo? Você está bem? A menina perguntou, né? Então, tem que ter entoação na pontuação? Tem. Né? E a gente vai identificar muito isso quando a gente lê um texto, tá certo? Então, a pontuação, ela serve para realizar, concretizar no texto essa questão que a gente usa muito na nossa fala, né? A gente tem muitas entoações no decorrer do nosso dia a dia quando nós falamos. Então, a entoação na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação. Quando a gente fala, né? Tudo... Quando um professor chega falando alto, quando um professor chega falando bravo, você já sabe pelo tom da voz dele, por exemplo, que ele está com raiva, que ninguém pode mexer com ele naquele momento, né? Isso na língua falada. Ela pode vir por gestos, expressões, olhares, né? Os famosos olhares, além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra. Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo, ó. Socorro! Socorro! Pode ser dois significados. Aqui está dizendo, ó, no finalzinho do texto, que depende também, complementa também pela questão da situação em que o falante se encontra. Então, aí eu posso dar duas interpretações. Não sei se vocês concordam comigo, dependendo da situação. Socorro! Socorro! Dependendo da situação. Está sendo passado... Eu estou tentando passar aqui, eu estou passando por algum problema e preciso de ajuda. Ou, dependendo de outra situação, eu posso simplesmente estar chamando socorro. Sei lá, minha avó, né, a vizinha, que se chama socorro, a minha irmã, que se chama socorro. Então, dependendo da situação em que eu estiver, socorro pode significar essas duas coisas. Ou o nome de uma pessoa, ou um pedido de ajuda, tá? Rua. Rua. Está dando uma ordem. Pode ser de dizer assim, ó, você está aqui, eu quero que você vá embora. Ou eu posso estar em um grupo de amigos, os amigos um olhar para o outro e dizer, rua! Né? E, ó, tapar o gato, sair de casa e se divertir na rua. Então, dependendo da situação, pode ter esse significado. E o ai, né? Ai. Pode ser uma dor física, o ai pode ser uma dor emocional, pode ser quando você vê alguém que quase bateu no poste e por pouco não bateu, aí você diz, ai, né? Então, pode ser vários significados dependendo do contexto, certo? Então, a entoação significaria isso. E agora, gente, nós vamos entrar na classificação dos tipos de frase. Tá? Eu quero que vocês tenham em mente que nós vamos ter dois tipos de classificação de frase. Uma quanto ao sentido, tá? Uma enquanto ao sentido, e outra quanto à sua sintaxe, tá? A sua estrutura. Aquele meme Não, eu acho que eu ainda não vi esse meme. Enfim, depois me mandem para eu ver. Tá, gente? Então, a classificação das frases de acordo com o sentido, tá?
quais são as frases de acordo com o sentido. Então, vocês vão encontrar isso na página 258 do livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter as frases interrogativas. Eu acho que, pelo próprio nome, vocês já conseguem, né, dar uma definição do que seriam essas frases interrogativas. São justamente aquelas frases que ocorrem quando uma pergunta precisa ser feita pelo emissor, e quando eu estou falando de emissor, eu estou me referindo àquele que fala, tá? E essas frases interrogativas, elas são empregadas com qual finalidade? Então, qual é o objetivo? A gente não está falando de sentido, não é? Então, qual é o sentido, qual é o objetivo de eu utilizar uma frase interrogativa? E aí está dizendo, são empregadas quando se deseja obter alguma informação. Então, quando é que eu faço uma frase interrogativa? Quando eu quero saber de algo. Tá bom? E a interrogação, né, dessa frase interrogativa, ela pode vir de maneira direta ou indireta. O que significa isso, Natália? Tá? O que significa isso? É que não necessariamente as frases interrogativas, elas virão com ponto de interrogação. Tá certo? Nem todas interrogativas, elas vêm com ponto de interrogação. Então, Natália, como é que eu vou conseguir distinguir, né, encontrar, classificar uma frase interrogativa? Analisando o seu sentido, gente, tá? A frase interrogativa não é quando você quer saber de algo? Então, pronto. Você olhou aquela frase, identificou ali que a pessoa que falou está querendo saber de algo, então é uma frase interrogativa, tá? Vamos lá. Exemplos dessas frases. Eu trouxe para vocês 2 exemplos aqui, ó. Você aceita um copo de água? Você aceita um copo de água? Eu vou dizer que se trata de uma frase interrogativa. Por que uma frase interrogativa? Porque o emissor dessa frase está querendo saber algo, né? Ele está querendo ter uma informação. E eu vou dizer que ela é uma frase interrogativa direta, porque nela vai apresentar o ponto de interrogação, tá? Então, é assim que a gente tem que analisar a frase. Primeiro, quanto ao sentido. Segundo, quanto à estrutura. Você aceita um copo de água? Quero saber se você quer água. Ela vai ser interrogativa por isso. E direta, porque tem um ponto de interrogação, certo? Desejo saber se você aceita um copo de água. Desejar saber não é a mesma coisa de querer ter uma resposta, né? De querer ter uma informação. Então, é uma frase interrogativa. Só que ela não vai ser uma interrogativa direta. Ela vai ser uma indireta. Isso. Por quê? Porque o emissor, quem fala, quer saber de uma informação, mas como ela está indireta, aliás, como ela está sem o sinal de pontuação, ela vai ser uma indireta. Ok? Alguma dúvida sobre as frases interrogativas? Aí perceba que quando eu digo assim, eu desejo saber se você aceita um copo de água, eu não preciso usar a intuação da interrogação, né? Desejo saber se você aceita um copo de água? Não preciso. Tá? Não, desejo saber se você aceita um copo de água. Agora, na primeira, eu preciso entoar, sim. Você aceita um copo de água? Né? Eu não posso dizer, você aceita um copo de água. Né? Aí, ai, minha gente, com certeza vocês têm pessoas da família de vocês que faz isso. De quando mandam uma mensagem, aí diz, fulano, Maria chegou. Aí você não sabe se Maria chegou ou se a pessoa está perguntando se Maria chegou. Aí, às vezes, você não entende, aí você diz, não. Não é? Mas muitas pessoas, né? Muitas pessoas, e é uma coisa simples, se é uma pergunta, você tem que colocar um ponto de interrogação. Mas acontece muito, ai, eu fico agoniada. Aí,
como eu sou agoniada, aí eu vou e repito a frase. Você quer saber se Maria chegou? Aí o ponto eu pensei que você estava dizendo que Maria tinha chegado. Não, eu estou perguntando se Maria chegou. Tá bom. Né? Então, existem muitos casos assim nas nossas conversas de WhatsApp. Vocês podem perceber aí que vocês já passaram com certeza por isso. Ivanildo colocou aqui, quando tem o ponto de interrogação é direta e quando não tem é indireta. Exatamente. O que vai marcar a interrogativa direta é o ponto de interrogação. Se ele não tem, é uma interrogativa indireta. Fechou, nenéns? Posso passar? Nem sempre, né? Então, vamos lá. Outro tipo de frase que a gente tem quanto ao sentido dela, nós vamos ter o que chamamos de frases imperativas. E aí a gente vai retomar a questão da existência dos verbos no modo imperativo, que vocês estudaram isso ano passado. Quando eu uso um verbo no modo imperativo, eu estou usando esse verbo basicamente para dar ordem. Quando alguém chega para você e diz assim, faça isso agora. Faça isso agora. O verbo fazer, ele está no modo imperativo. Por quê? Porque está sendo dado uma ordem. Tá? Então, já que nós temos essa concepção da função dos verbos imperativos, significa dizer que as frases imperativas, elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, ou um conselho, ou faz um pedido. Como assim um conselho, Natália? Eu posso dizer assim, saia de casa agora. Saia de casa agora. Estou dando uma ordem. Saia de casa agora. Agora, se eu disser assim, é melhor você sair de casa. É melhor você sair de casa. Aí, ao invés de dar uma ordem, eu estou dando um conselho. Ok? E eu posso fazer um pedido. Por favor, saia de casa. Tá? Saia de casa, ordem. É melhor você sair de casa. Conselho. Por favor, saia de casa. Um pedido. Tá bom? O que é que nós vamos ter aí como base das frases imperativas? O verbo no modo imperativo. E essas frases imperativas podem ser afirmativas ou negativas. E aí eu trouxe um exemplo. Faça-o entrar na sala. Eu estou dando uma ordem. Faça-o entrar na sala. Eu estou dando uma ordem. Então, se eu estou dando uma ordem, é uma frase imperativa. E por que ela vai ser uma imperativa afirmativa? Prestem atenção. Porque ela não traz, na sua frase, nenhum elemento, ou seja, nenhuma palavra, que nos remeta a algo de negação. Quando eu digo palavras que nos remetem a algo de negação, me digam aí, que tipos de palavras seriam essas que dão a ideia de negação? O não. O que mais? O não quero, né? O não. O nunca. O jamais. Né? Essas palavras que vocês estão dizendo aí, eles dão a ideia de negação. Inaceitável. Tá? Então, isso dá a ideia de negação. Então, quando eu digo faça-o entrar na sala, perceba que eu não tenho nenhum elemento que nos remete a essa ideia de negação. Por isso que eu vou dizer que ela é uma afirmativa, tá bom? Agora, quando eu tenho aqui, não faça isso. Não faça isso. Eu estou dando uma ordem. Não faça isso. E por que ela vai ser negativa? Né? Ela é uma imperativa, porque eu estou dando ordem. E por que ela vai ser negativa?
Porque existe um elemento que vocês colocaram aqui no chat, um elemento negativo, uma partícula negativa, que é um não. Tá bom? Ô, Rita, volta, desgraçada. Né? Aí, nós vamos ter também uma imperativa, né? No caso aí, imperativa afirmativa. Por que afirmativa? Porque não há nenhum elemento negativo, né? Então, essa frase aí, quando vocês escutam, mesmo que querendo ou não querendo essa música, né? Porque é algo que todo mundo escuta, ô Rita, volta, desgraçada, a gente, acho que é até desgramada, né? O nome. Mas, enfim, ele está dando uma ordem para Rita. Rita, volta, né? E perdoa a facada, né? E por aí vai. Então, ela vai ser imperativa porque o emissor está dando uma ordem à Rita, que é para ela voltar, tá certo? E ela vai ser afirmativa por quê? Porque não traz nenhuma partícula negativa. Beleza? Alguma dúvida? Posso passar? Então, vamos lá. Outra frase quanto ao sentido, as frases exclamativas, né? Para onde você vai com aquele mototaxista, né? Seria uma frase interrogativa direta, né? Que aí está se fazendo uma pergunta com ponto de interrogação. Muito bem. Então, vamos lá. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo, né? Ou seja, é algo que vai mexer muito com o nosso afeto, com as nossas emoções, com o nosso gosto, tá? Com as nossas opiniões. E, nesses casos, apresenta situação ligeiramente prolongada. Então, por exemplo, que prova fácil, né? Quando vocês terminam lá a prova, vocês dizem assim, que prova difícil, né? Perceba que vocês estão colocando para fora um sentimento, né, uma opinião sobre aquela prova, e perceba que quando vocês falam isso, vocês falam com uma entoação ligeiramente prolongada, né? Que prova difícil, difícil. Então, eu tenho uma prolongação da minha entoação, tá certo? É uma delícia esse sorvete. O sorvete delicioso. Que comida gostosa, né? Estou colocando para fora, exteriorizando um estado afetivo, né? Ai, que beijo bom, né? Então, estou colocando para fora, exteriorizando um estado afetivo sobre aquilo, né? O Lucas adora chocolate, né? O Lucas adora chocolate, né? Eu estou exteriorizando aí um estado afetivo do Lucas, certo? O que é que acontece com as frases exclamativas? Todas as frases exclamativas, elas vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Não existe frase exclamativa sem o ponto de exclamação. Natália, mas se tu voltar os slides, tu vai ver que nas frases imperativas tem exclamação também. Tá vendo aí, ó? Faça-o entrar na sala. Ponto de exclamação. E agora? Como é que eu vou diferenciar a frase imperativa da frase exclamativa? Pelo sentido, gente. Repetindo. Quando eu estou dizendo aqui, ó, faça-o entrar na sala, eu estou dando uma ordem. Então, se é uma ordem, ela é uma frase imperativa. Mas quando eu digo prova fácil, mesmo tendo ponto de exclamação, eu não vou encontrar aí uma ordem. Tem ordem aí? Não. Tem pedido? Tem conselho? Não. Tá? Está exteriorizando um estado afetivo. Aí, nesse caso, ele vai ser uma frase exclamativa. Então, resumindo, todas as frases exclamativas, elas vêm com ponto de exclamação. Porém, nem todas as frases imperativas vêm com exclamação. Tá
bom? Então, para diferenciar uma da outra, vocês devem analisar a questão do sentido de cada uma. E as frases declarativas, gente? As frases declarativas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara. Então, por exemplo, se eu chegasse para vocês hoje e dissesse assim, ó, pessoal, amanhã tem aula. Amanhã tem aula. Estou chegando aqui para informar alguma coisa para vocês. Eu estou aqui para declarar alguma coisa para vocês, tá? Geralmente, é quase um anúncio. Geralmente, a gente utiliza muito esse tipo de frase em anúncios, em informativos, né? Por exemplo, quando o CAT chegava, né, na sala de vocês, antigamente, para dar algum aviso, algum comunicado, ela utilizava muito dessas frases declarativas, né? E essas frases declarativas, elas podem vir em duas características, novamente, afirmativas ou negativas. E aí a gente já sabe, ela é afirmativa, porque não tem elemento negativo, tá? Então, por exemplo, ajudaram o rapaz a sair. Ajudaram o rapaz a sair. Foi informado alguma coisa, foi declarado alguma coisa. Por que vai ser afirmativo? Porque não tem elemento negativo, tá? E ele não está em sala. O Wesley está em sala? Ele não está em sala. Eu estou informando que ele não está em sala. Mas por que nesse caso vai ser uma declarativa negativa? Porque, mais uma vez, vai aparecer o elemento não. Ok? E a nossa última classificação de frase, de acordo com o sentido, que são as frases optativas, que são aquelas empregadas para exprimir um desejo. Geralmente são aquelas coisas, né? Deus te acompanhe, meu filho. Benção, vó. Deus te abençoe. Vá com Deus, né? Deus te acompanhe. Deus te dê um futuro bom, né? É um desejo que a pessoa tem em relação à outra, né? Espero que alcancem a felicidade. Espero que meu filho seja feliz, né? Basicamente, essas frases que exprimem um desejo, né? Desejo tudo de bom para você, né? Algo bem irônico, né? Quando a gente termina um relacionamento, por exemplo. Não, tudo bem, eu desejo tudo de melhor para você, né? Que você seja feliz, que eu também vou ser feliz, né? Enfim, é aquela música, né? Tem uma música aí, né? Que você seja feliz com ou sem mim. E por aí vai. Então, isso seria uma espécie de uma frase optativa. Mentirosa, né? Mas é optativa, tá certo? Mas aqui não tem mentirosa na classificação das optativas, não, tá certo? Ave Maria, tipo violento. Vamos lá, gente. E para nós finalizarmos a questão dos estudos aí sobre frase, nós vamos ter uma classificação das frases de acordo com a estrutura sintática. Voltando aqui, nós estávamos estudando a classificação das frases de acordo com o sentido, ou seja, o que cada frase queria dizer. Agora, nós vamos analisar a frase de acordo com a estrutura sintática. E quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando do que tem na frase, como ela é composta, como ela é montada, né? A gente vai aí para uma estrutura de uma casa, a gente vê como ela é construída, como ela é montada. Estrutura sintática é justamente isso, né? Como eu disse a vocês, a gente está estudando a sintaxe, e a sintaxe vai estudar justamente como as frases elas são construídas. Então, aqui não vai levar em consideração mais o sentido, o que é que elas querem dizer, mas sim o que tem nelas. Bom? E nós temos duas classificações para a estrutura sintática. A frase, ela pode ser nominal, e quando eu digo que ela é uma frase nominal, eu estou dizendo que é uma frase construída sem verbo. Tá, gente? Nominal, o nome já diz, né? É uma frase que não tem verbo, tá? Então, o exemplo dela, fogo! Fogo!
não tem verbo. Mas é um enunciado, é uma frase? É. Por quê? Porque tem sentido completo. Mas vai ser uma frase verbal? Não. Vai ser uma frase nominal. Ok? Porque fogo não é verbo. Tá? Belo serviço o seu. Belo serviço o seu. Belo, adjetivo. Serviço, substantivo. O, artigo. Seu pronome demonstrativo. Não tem verbo. Então, vai ser uma frase nominal. Trabalho digno desse feirante. Novamente, trabalho. Aí, né? É o trabalho digno. Trabalho aí, no caso, não é verbo, é nome. Digno é um adjetivo, porque está dando característica a trabalho. Desse é um pronome demonstrativo e feirante é um substantivo. Novamente, é uma frase que não apresenta verbo, tá? E outro tipo de frase caracterizado, classificado pela estrutura sintática, é a frase verbal, gente. O que será a frase verbal? O nome também já diz, é aquela frase construída com verbo. Então, naquela frase, em algum momento dela, vai ter verbo, tá? Então, aí, ó. O sol ilumina a cidade e aquece o dia, os dias. Ilumina é verbo, aquece é verbo. Eu ilumino, tu iluminas, nós iluminamos, eu aqueço, tu aqueces, né? O que são verbos? Basicamente, são palavras que eu consigo conjugar, tá? Os casais saíram para jantar, né? Aí tem saíram e jantar também. Eu esqueci só de grifar o nome jantar, mas jantar também é verbo. Eu janto, tu jantas, nós jantamos, nós comemos, nós come, né? E por aí vai. Cheguei, olhei e comi o bolo, né? Então, eu tenho o verbo chegar, o verbo olhar e o verbo comer. Ok? Vamos ao que interessa. A partir de agora, vocês vão responder a algumas perguntas, tá bom? E aí, para ver se fixou bem o conteúdo que nós trabalhamos hoje, tá certo? Eu ia utilizar com vocês uma plataforma que era para vocês clicarem no link e responder. Mas não sei o que foi que aconteceu, né? Os problemas tecnológicos, eu não consegui fazer isso, mas eu vou ver se eu consigo ajeitar para que nas próximas aulas a gente consiga fazer isso. O carro do ovo está passando aqui nesse momento, então passou. Para que vocês possam clicar nesse link e responder as perguntas anonimamente, tá? Para não saber o que vocês responderam. Mas como não deu certo isso, então a gente vai usar o chat, tá? Então, as respostas que vocês consideram que são as corretas, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, vocês vão colocando no chat, tá bom? Thaís Barros levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Foi sem querer? Essa mãozinha aí, se vocês levantarem, caso não seja engano, é para vocês perguntarem alguma coisa, né? É tipo no momento presencial, quando vocês, o professor termina a explicação e diz, e aí, vocês entenderam? Aí levanta a mão, né? Diz, opa, pergunte. Aí a criatura diz, eu posso ir ao banheiro? Né? Então, essa mãozinha aí é justamente para que vocês possam simular isso, tá? Acho que Thaís, que tá com saudade de pedir para ir para o banheiro, aí levantou a mãozinha. Então, vamos lá, gente. Hora do quiz. Vamos lá? As alternativas que vocês consideram corretas, vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Analisem bem direitinho a pergunta, mas é só para a gente fixar, não está valendo um ponto, não está valendo nada, não. É só para ver se a gente fixou bem o conteúdo. Então, vamos lá. Questão 1. Analisando o sentido das frases, expresso pelo uso da pontuação, relacione a primeira coluna com a segunda, tá? Então, a primeira coluna é essa daí. O momento é agora. O momento é agora
O momento é agora. O momento é agora. Né? E aqui na frente está apresentando o sentido dessas frases, tá? Analise elas e escolha a alternativa que melhor representa a resposta correta. Valendo! Milena disse que é a letra B, Ivanildo disse que é a letra D, Mirela B, todo mundo aí na B. Eu vou fechar a tela, porque eu tenho que responder, né? Deixa eu só ver aqui o negócio. Parou de compartilhar, mas eu vou botar novamente. Que agora... Digam só se vocês conseguem ver. Estão conseguindo ver? Tá. Tá. Então, vamos lá. Eu vou botar assim, porque assim permite que eu edite a resposta, tá certo? Então, vamos lá. Muitos de vocês ficaram em dúvida entre D e letra B, né? B de bola e D de dado. Então, vamos lá. Na letra A, eu estou dizendo que o momento é agora. O momento é agora. Ou seja, eu estou utilizando o que a gente chama de uma frase declarativa. Tá? Declarativa, eu estou declarando algo. Ou seja, informando que o momento é agora. Então, eu vou dizer que, nesse caso, como ela é uma declarativa afirmativa, ou seja, ela não tem elemento negativo, eu vou dizer que é uma frase que retrata, aliás, uma afirmação por parte do emissor. Então, eu vou ter o número 4, certo? Que é justamente essa daqui, ó. Retrata uma afirmação por parte do emissor, beleza? O momento é agora, ó, pum, interrogação, ou seja, está se fazendo uma pergunta. E na coluna 2, nós temos aqui o que nós chamamos de uma palavra sinônima de pergunta, que significa a mesma coisa, pergunta, mas ela é sinônima, que é o quê? Indagação. Quando você indaga a alguém, quando você faz uma indagação, você está fazendo uma pergunta, tá bom? Então, logo, letra B, como está fazendo uma pergunta, eu vou dizer que é o número 3, ok? O momento é agora. Reticências. Né? Lembra que eu disse na explicação que reticência significa uma pausa no pensamento, né? Então, seria o quê? Apresenta uma pausa na ideia, podendo ser recuperada depois. Então, eu tenho o número 3. Opa! O número 2, né? E o momento é agora, né? Ou seja, aí está sendo emitido um estado afetivo do emissor, já que se trata de uma frase exclamativa, gente. Então, qual é a sequência correta? B ou D? Sequência é 4, 3, 2, 1. Letra D. Sou. O que foi que aconteceu? Quem marcou a letra B? Poderia me dizer o porquê? O que foi que confundiu para marcar a letra B? Ah, estava almoçando. Como almoça cedo, meu Deus.
Alguém? Tirar alguma dúvida sobre essa questão? Posso passar? Então, vamos lá. Ah, entendi. Então, vamos lá. Questão 2. Está pedindo que vocês analisem a frase abaixo e assinale o tipo de frase que pode ser identificado no enunciado acima. Então, a frase é essa. A população deseja saber se essas medidas de combate ao mosquito serão eficazes. A população deseja saber se essas medidas de combate ao mosquito serão eficazes. Essa frase, ela vai ser uma declarativa, interrogativa, optativa, imperativa ou exclamativa. Então, colocando aí letra B, letra B. Letra B. Pronto, perfeito. E aí, acertaram, tá? Então, ó, a população deseja saber, né? Exatamente, Rayane. Interrogativa indireta. Por que indireta? Porque não tem um ponto de interrogação. E ela é interrogativa por quê? Porque, ó, a população deseja saber. E nós fazemos perguntas quando desejamos saber de alguma coisa, né? Então, corretíssimo, letra B. Essa daqui foi mais fácil, né? Perfeito. Vamos lá. Questão 3. Analisa a frase abaixo. Que o fogo do inferno te consuma. Tem uma exclamação. Assinale o tipo de frase que pode ser identificado no enunciado acima. Ela vai ser uma declarativa, interrogativa, optativa, imperativa ou exclamativa. Ok. Amém. Desejo também. Letra E, tá? Questão 4. Tá pedindo que vocês analisem a tirinha abaixo, tá? Leiam a tirinha e selecionem aí a alternativa que vocês julgam correta. Rayane colocou a letra C, Vanilda C, Felícia C, Gabriel. Ok. Vamos ver? Eu fiquei na dúvida entre A e C, mas eu coloquei C. A e C. Ok. Então, vamos lá, vamos ver se é A, se é a C, né? Já que as outras questões aqui não foram selecionadas por vocês. Ó, nós temos uma tirinha, né? Que ele olha para o outro e diz assim, ó, e então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Aí ele responde, amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Aí ele responde, mas não foi testado ainda. Ok? Então, perceba que tanto aqui, no primeiro quadrinho, tanto no segundo, e quanto no quarto, esse balão, né? Vocês estão vendo aí o mouse? Então. Aqui, tanto nesse balão, tanto nesse daqui, nós vamos ter frases interrogativas. E a gente aprendeu que as frases interrogativas são aquelas que fazem perguntas. Ok? Então, letra A, letra B, letra C estão corretas, por enquanto. No terceiro quadrinho,
ele diz assim, ó, amar ao próximo, tá? Então, aqui nós vamos ter que ele exprime um estado afetivo, amor, estado afetivo, tá? Então, não é mais a letra B. A gente vai ficar em dúvida entre A e C. No último quadrinho, diz assim, mas não foi testado ainda. Não foi testado ainda. Eu tenho uma partícula, o que é aí? Eu tenho uma palavra, o quê? Um elemento, o quê? Quando eu digo não foi testado ainda. Tá afirmando, negando? Não. Quando você diz não, você está afirmando ou negando? Negando. Então, é justamente essa ideia de negação. Então, a alternativa correta será a letra C. Nós vamos ter perguntas, nós vamos ter estado afetivo e nós vamos ter uma fala em que ele nega algo, que é justamente não foi testado ainda. Beleza? Vamos lá. Assinale V para alternativas verdadeiras e F para as falsas. Sobre frase, que a gente aprendeu. Frase é todo enunciado de sentido completo. Verdadeiro ou falso? Frase é todo enunciado de sentido completo. Isso. Para ser frase, a gente aprendeu que tem que ter... Eu vou botar até rosazinho. Verdade. Show de bola. Frases nominais não possuem verbos. Verdadeiro ou falso? Frases nominais não possuem verbos. Show. Verdadeiro. Opa. Show. Vamos lá. Frases verbais possuem verbos. Verdadeiro ou falso? Show. Ô, menino inteligente de titia. Vai levar para casa. Criar. Vamos lá. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. Bom saber que vocês concordam com isso, viu? Toda frase deve sim ser iniciada com letra maiúscula. Muito bem. Lembrem-se disso, meus pimpolhos, quando vocês forem fazer as redações de vocês. Frase interrogativa. Expressa surpresa. Verdade ou falso? Falso. Falsérrimo. Surpresa? Não. Surpresa é exclamativa, né? As frases exclamativas. Tem até a G aí, Gabriel? E a frase declarativa expressa ordem ou pedido. Verdade ou falso? Falso, falso. Ok. Falso. A frase declarativa, ela declara ou informa, né? A frase que dá ordem ou pedido, ela é a frase imperativa. Ok? E vamos lá para nós encerrarmos o nosso quiz. Está pedindo agora que vocês separem as frases de acordo com a estrutura sintática. Então, vocês vão me dizer quais dessas frases aqui são frases verbais e quais dessas frases são frases nominais. Então, vamos lá. Quais seriam as frases verbais? A primeira, não dá para enxergar. E agora? Dá para enxergar? A primeira e a última, eu acho. Dá para enxergar, Vinícius? Pronto. Vamos lá. Está dizendo aqui que a primeira, os meninos brincam na rua. Quem é o verbo? Brincam. Brincar. Então, se tem verbo,
Frase verbal. A segunda. Tem verbo? Não. Acho que não. Eu, Adão, tu, Adão, nós, Adãos. Eu, Eva, nós, Evamos. Evas. Não, né? Então, eu vou dizer que aqui trata-se de uma frase nominal. Adão e Eva no paraíso. Perceba que eu não consigo conjugar, né? Perfeito. Livro de Romeu e Julieta. Não. Tem verbo? Nominal. Nominal. Novamente. Eu livro, tu livra, nós livramos. Tem sentido? Mas o verbo aqui é livrar? Não, né? Livro, objeto. Então, perfeito. Livros de Romeu e Julieta. E jogamos videogame nesta manhã. Jogamos. Verbo, né? Yeah. Isso. Perfeito. Então, verbal. Jogamos videogame nesta manhã. Ok? Verbo jogar. Beleza, gente? Alguma dúvida? Até agora não. Eu vou deixar para trabalhar com vocês o restante do conteúdo na nossa próxima aula, tá certo? Beleza? Nenhuma dúvida? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Espero que nós continuemos assim. Um cheiro bem grande e mais tarde eu disponibilizo no grupo do WhatsApp tanto a gravação da aula quanto do material que a gente trabalhou hoje, viu? Um cheiro.